Olá, estudantes. Hoje nós vamos revisar os conteúdos de divisão com números naturais, potenciação e expressões numéricas. Então, para isso, eu vou resolver algumas questões juntamente com vocês. A primeira questão que eu trouxe é uma questão de divisão e diz o seguinte: Arthur dividiu igualmente os 216 peixes do seu tanque em 12 aquários. Quantos peixes Arthur colocou em cada um desses aquários? Então, a primeira dúvida para alguns é, às vezes percebe que é uma questão de divisão, mas tenta fazer 12 dividido por 216, por exemplo. Então, pelo que nós estamos estudando, a divisão com números naturais não é possível, tá? Com números naturais, você tem que dividir o número maior pelo menor, ou dividir apenas dois valores iguais, tá? Então, eu poderia dividir, por exemplo, 4 por 4, 5 por 5. Ou, nesse caso, eu faço 216 por 12, tá? Então, o número maior dividido pelo menor, porque nós estamos estudando números naturais. E também nós podemos perceber isso pela interpretação do problema. Então, diz, Arthur dividiu igualmente os 216 peixes. Então, essa quantidade, 216, era a quantidade de peixes que ele tinha. Ele vai repartir esse peixe em tanques, tá? Que no caso tem 12 aquários. Então, vai pegar esse peixe, esses 216 peixes e repartir em 12 aquários. Então, vai colocar a quantidade de peixe em um, uma quantidade de peixe no outro, no outro, no outro, assim por diante, de modo que todos os aquários fiquem com a mesma quantidade de peixe. Então, o que é que ele está repartindo? É o aquário ou o peixe, né? São os aquários ou são os peixes? Claro, são os peixes, né? É isso que ele vai dividir entre os aquários. Então, por isso tem que ser 216 dividido por 12. Vamos ver esse mesmo probleminha de modo mais simplificado, com valores menores. Por exemplo, se em vez de 216 peixes fossem 15 peixes para 3 aquários, por exemplo. 3 aquários, tá? Então, vou tentar aqui desenhar mais ou menos um aquário, né? Colocar assim, retangular. Então, são 3 aquários. E aí ele vai pegar esses 15 peixes e dividir entre esses aquários. Então, quantos peixes vão ficar em cada aquário? Não é? Então, 5 peixes aqui, 5 aqui e 5 aqui, certo? Para o todo ser, no caso, 15 peixes. E se fosse, por exemplo, em vez de 3 aquários, fossem 4 aquários? Quantos peixes iriam ficar em cada um? Então, agora já não são mais esses valores, né? Agora são 4 aquários. Então, aqui ia ficar 3 peixes, aqui 3, aqui 3, que é o todo dá 12. E aí não ficariam 3 peixes de fora, porque não ia ter aquário nenhum para colocar eles. Se eu fosse separar, fosse colocar aqui, ia ficar em quantidades diferentes, porque se eu colocasse um aqui, outro aqui, cada um desses 3 aquários ficariam com 4 peixes, e o outro aquário ficaria apenas com 3. Então, ficaria desigual, e que quer estar falando igualmente, não é? Então, nesse caso. E se em vez de 4 aquários, fossem 5 aquários, né? Fossem 5 aquários. Então, vou desenhar mais um aquário aqui. Então, ficaria com 3. Agora sim, daria para ficar 3 em cada um deles. Então, em outra situação, se fossem 20 peixes para 3 aquários. Então, vou desenhar aqui os aquários.
Vou separar aqui. Então, ficariam quantos em cada um? Ficariam 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, formando 18, e ficariam 2 peixinhos de fora, que daria no total 20, né? Então, isso se fosse dividir igualmente, tá? Então, esse daqui seria a lógica básica desse probleminha, uma quantidade menor de peixes e uma quantidade menor de aquários. Mas o que temos que fazer aqui é com os 216 peixes e com os 12 aquários, como o probleminha pede. Então, para isso, nós temos que fazer uma divisão. Então, eu vou apagar aqui para nós fazermos essa divisão. Então, minha recomendação agora, aluna, é que você pause esse vídeo, tente responder esse probleminha, e quando você responder a ele, você dá o play no vídeo e vê se acertou ou não a questão, né? Vê a resolução do probleminha e vê, compara com o que você fez, se acertou ou não. Inclusive, eu recomendo isso para cada uma das questões. Você sempre pausar a questão, responder no seu caderno, em seguida dar o play no vídeo e ver se acertou ou não. Isso é um ótimo exercício para treinar esses conteúdos, tá bom? Então, nós temos que dividir 216 peixes por, né, 12, que são os 12 aquários. Então, para não precisar fazer aquela divisão como eu fiz, com os desenhos e tudo mais, existe esse algoritmo usual da divisão para tentar facilitar o cálculo da divisão, tá? Principalmente quando os números são maiores. Então, aqui eu vou tentar trazer esse algoritmo sob uma nova perspectiva aqui para vocês. Então, como funciona essa questão do algoritmo? Primeiro de tudo, como eu já expliquei nas nossas aulas, nós temos que, sempre que olhar aqui nesse sentido, não é? Nesse sentido. Então, eu olho o 2. Dá para dividir por 12, né? É possível, quando estamos falando de números naturais? Não, porque é um número menor do que 12, tá? Então, não é possível. Então, eu olho agora o 21, que são os dois primeiros algoritmos do 216. O 21, já dá para fazer uma divisão? Sim, porque 21 já é um número maior do que 12. Então, dá sim. Então, isso é para eu não precisar pegar o 216. Eu poderia pegar o 216? Poderia, mas a conta ficaria bem mais trabalhosa de se responder, tá? Então, isso já vem para facilitar. Eu pego só o 21. O 2 eu não posso pegar porque é menor do que 12. E aí eu pego os dois primeiros algarismos e fico com 21. Então, qual é o objetivo agora que eu peguei esse 21 aqui? Então, eu tenho que ver quantas vezes o 12 ele cabe no 21. O 12 é quem? É o divisor aqui, né? Esse número aqui. Tá? Porém, isso é a mesma coisa de dizer qual número que vezes 12 é igual a 21. Por quê? Porque eu sempre no algoritmo, o que eu estou fazendo é o quê? É colocando o número aqui, por exemplo, 1, e aí esses dois números vão ser multiplicados, ou seja, o 12 e 1, e a resposta eu coloco justamente aqui embaixo do 21, que foi o que eu peguei, e faço a subtração. Então, é isso que nós fazemos sempre na divisão, nesse algoritmo usual. Então, eu tenho que fazer o quê? Vou até deixar esse retângulozinho aqui. Se eu colocar o 1 aqui, como eu coloquei, eu vou ficar com quem? Com 12 vezes 1, que é quem? Que é 12. Esse 12, que foi a resposta, que encontrei dessa multiplicação, eu não coloco aqui embaixo. Coloco embaixo do 21. Então, eu coloco aqui, tá? E aí, eu pego esses dois números, o 21 e o 12, e eu vou fazer uma subtração com eles. Fazendo essa subtração, eu encontro o que é 9. 9 é um número menor do que 12. Então, isso significa que eu fiz correto, tá? Porque se tivesse dado aqui na subtração um número maior do que 12, significa que eu não peguei o número menor possível. Como assim? Vou apagar aqui para mostrar para vocês. Porque em vez do 1, eu poderia ter colocado aqui o quê? Um 2. E eu ficaria com o quê? 12 vezes 2, que é 24. E esse 24 eu colocarei aqui. Porém, perceba que 24 é um número maior do que 21. Então, como é que eu vou fazer 21 menos 24? Então, na verdade, o número maior possível que eu posso pegar para colocar aqui tem que ser o que eu já tenho colocado mesmo, que era o 1.
Vou apagar aqui para colocar ele. Então, colocando aqui, eu tenho 1, que eu já vi que vezes 12 dá 12. E aí eu subtraio e aqui dá 9. Tá? 21 menos 12 é 9. E o que eu faço agora com esses 6? Né? Esses 6 que eu não utilizei ainda, eu vou baixá-lo. Coloco aqui. Quando eu baixo esses 6, o 9 juntando com 6, né? Eu fico com o algarismo 9 e o algarismo 6, nesta ordem, é o número 96, certo? Então, 96 dividido por 12. Então, agora eu vou colocar o número aqui, nesse espaço, que multiplicado pelo 12 deu um número igual a 96 ou mais perto possível do 96. Então, qual seria esse número? Se eu colocar 1 aqui, eu já sei que aqui vai dar 12, tá? E vai sobrar quanto? 84. Perceba que sobrou um número bem grande, inclusive bem maior do que 12. Então, não pode ser 1 aí. Então, eu poderia ver o quê? O 2, tá? Então, não é 1. É um 2. Então, eu faço 12 vezes 2. Eu já sei que é 24. Aí eu coloco aqui. Aí dá 2, dá 7. Sobrou 72, um número bem maior do que 12. Então, lembra que não pode, no resultado da subtração aqui, dar um número maior do que este, que a gente chama de divisor. Não pode. Então, significa que não é o 2. Então, eu vou lá, apago, porque não é ele, eu escolho o número errado. Né? Aí eu poderia tentar o quê? O 3. E aí eu faço a continha, né? 12 vezes 3, que dá 36. Aí eu colocaria aqui, subtrairia, dá 0, 60. Né? 6, que dá 60. Um número bem maior do que 12. Então, eu fiz alguma coisa, ainda não encontrei o número maior possível. E aí eu continuaria sempre fazendo esse processo de apagar e aí tentar o próximo número. Só que para evitar todo esse trabalho de ter que ficar apagando para colocar o próximo número, o que é que eu faço primeiro? Eu já faço todas as multiplicações possíveis e vejo qual é o número que chegou mais perto. Então, se eu vi que o 12 vezes 3 ainda está muito longe, vamos tentar o 12 vezes 5, não é? Para ver quanto é que dá. Então, 12 vezes 5, né, fazendo a multiplicaçãozinha aqui, dá 60. Então, eu vejo que ainda está um número um pouco distante, né? Um pouco distante do 96, né? O 60 para o 96. Então, significa que eu não vou poder botar o 5 aqui embaixo. E aí, eu vou tentar, por exemplo, um 7. E aqui dá 14, né? Dá 84. Ainda está um pouco de 84, ainda um pouco distante de 96. Então, significa que eu não vou poder colocar o 7 aqui embaixo. Né? Então, vamos tentar o próximo para ver? 12 vezes 8. Então, 8 vezes 2, 16, levou 1. E 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. 96, olha aí. Encontrei o que eu queria. Encontrei exatamente o número que eu estava procurando, que era 96. Então, o que é que eu faço aqui? Qual é o número que eu coloco aqui? O número que eu coloco aqui é esse, ó. Porque, né, 12 vezes 8, que dá o 96, tá? Então, é esse número que eu vou colocar. O 8. 12 vezes 8 dá 96. E aí, quando eu faço a subtração, dá 0. Quando chega em 0 e não tem mais nenhum número para eu baixar, acabou a continha. Tá? O resto é 0, então significa que a conta foi exata. Então, o que é que significa isso? Está tudo isso notado, fiz o problema e fiz toda a questão. O que é que isso significa? 216 era a quantidade de peixes que você tinha para dividir, né? O Arthur tinha para dividir. Em quantos aquários? 12 aquários. Então, quantos peixes ficaram em cada aquário? Isso aqui é a resposta, ou seja, 18 peixes. Então, quantos peixes Arthur colocou em cada um desses aquários? Então, Arthur colocou em cada um desses aquários 18 peixes. O exemplo 2 dizia o seguinte: em um colégio há 592 alunos, que serão divididos igualmente em grupos de 37 alunos para participar de um desfile. Quantos grupos serão formados? Então, vamos analisar esse probleminha com números menores, né? Para conseguir compreender. Então, se fosse, em vez de 592 alunos, fossem 20 alunos, né? Por exemplo.
E aí, são formados grupos de 4 alunos. Então, quantos grupos vão ser formados neste caso aqui, simplificado? Então, nós teríamos um grupo com 4 alunos, né? Já que é de 4 alunos o grupo. Aí, outro grupo de 4 alunos. Então, até agora só temos o quê? 8 alunos, né? Mais um grupo de 4, formam 12. Mais outro grupo de 4 formam 16. Mais outro grupo de 4 alunos forma 20. Então, ficou quantos grupos? 2, 3, 4, 5 grupos, não é? E aí, se em vez de grupos com 5 alunos, com 4 alunos, a questão quisesse grupos com 5 alunos, por exemplo. Então, ficaria com o primeiro grupo de 5 alunos, mais um de 5, então agora 10 alunos. Outro grupo de 5, 15 alunos, com outro grupo de 5, 20 alunos. Já consegui os 20 alunos da sala. Então, ficaram quantos grupos? 2, 3, 4 grupos, certo? Então, é nessa mesma lógica que nós vamos dividir esses 592 alunos em grupos, de modo que cada grupo fique com 37. Aqui, se fôssemos fazer a divisão, o que é que teríamos? Que 20, né, dividido por 5 é 4. Então, nós estaremos justamente encontrando os 4 grupos, fazendo a divisão de 20 alunos por os 5 alunos que tem que ficar em cada grupo, encontro que são formados 4 grupos, né? Por isso que observamos fazendo, em vez de a continha, fazendo essa divisão nesses retângulos, né? Então, é isso que nós vamos fazer aqui nesse probleminha. Basta dividir 592 por 37, que nós vamos descobrir quantos grupos serão formados. Então, dividindo aqui, temos 592 dividido por 37. E aí, seguimos aquela mesma lógica, tá? Então, ficamos com 37 vezes 1 é quanto? É 37, não é? Então, se eu colocasse um aqui embaixo ficaria 37. Aqui, certo? Mas será que é? Então, vamos ver o 2. Antes de fazer a continha, vamos ver o 2. Se eu consigo chegar em 39, em 59. Então, 37 vezes 2, eu tenho que 2 vezes 7 é 14, leva 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7, 74. Então, aqui eu tenho 37 e aqui eu tenho 74. 74 é um número maior do que 59, então já significa o quê? Que eu não posso colocar o número 2 aqui, embaixo do 37. Não posso colocar ele aqui, porque daria 74 aqui, que ficaria um número bem maior. Então, quem eu posso colocar? O 1, tá? Eu vou colocando o 1 aqui dá 37, que eu vou subtrair. E aí, 9 menos 7 é 2, 5 menos 3 é 2. Perceba que deu 22, que é um número menor do que 37. Então, isso significa, né, que estou fazendo corretamente, tá? Porque o resultado dessa subtraçãozinha deu um número menor do que o divisor, que é esse número aqui, ok? Então, eu peguei o 37, agora fica só o 2 aqui para eu fazer. Então, baixo ele. Então, agora eu fiquei com 222 para dividir por 37. Eu já vi que fazendo por 2 dá 74. Então, 74 é um número muito distante de 222. Então, eu vou tentar quem? Outros valores. Então, eu vou tentar até um valor um pouco maior, porque eu vi que 2 ainda está muito distante. Então, eu vou tentar, por exemplo, um 5. Então, 7 vezes 5, 35, leva 3. 5 vezes 3, 15, com 3.
18, que é 185. Então, a gente deu um número um pouco distante. Então, vamos tentar, por exemplo, o 6. 37 vezes 6. Então, 6 vezes 7, 42, levo 4. 6 vezes 3, 18, mais 4, 22, que dá justamente o 222. Então, deu justamente o que eu estava querendo. Então, qual é o número que eu vou colocar aqui? O 6, porque quando eu fizer 37 vezes 6, dá justamente 222. E eu subtraindo dá 0, 0 e 0. Então, terminou o probleminha, a resposta é o que fica aqui. Então, caso você não tenha entendido alguma coisa, eu recomendo que volte o vídeo, veja a questãozinha novamente, para tentar compreender. Qualquer dúvida, você pode também me perguntar, tá bom? Então, aqui pergunta, quantos grupos serão formados? Então, a resposta seria, serão formados 16 grupos, tá? Então, significa que são 16 grupos e em cada grupo tem 37 alunos. O exemplo 3 que eu trouxe também é de divisão, e ele diz o seguinte: em uma gincana promovida pelo Colégio Aprender, os alunos arrecadaram 840 latas de leite em pó que foram doadas a instituições assistenciais. Para a doação, as latas de leite foram embaladas em caixa contendo 30 latas, tá? Cada uma. Quantas caixas foram necessárias para embalar todas as latas? Então, primeiro de tudo, que é a quantidade de caixas, né? Então, quantas caixas foram necessárias para embalar todas as latas, tá? Então, você tem a quantidade de latas de leite, que são 840, e vai fazer essa distribuição em caixas, de modo que em cada caixa fica 30 latas. Então, é parecido com aquele problema anterior. A diferença é que, em vez de lata, lá nós tínhamos alunos, e em vez de caixas, lá nós tínhamos grupos. Mas é essa mesma ideia. Se eu tivesse, por exemplo, 10 latas para distribuir em caixas, de modo que cada caixa, né, caixas com 2 latas, por exemplo. Cada caixa ficasse com 2 latas. Então, eu ficarei com o quê? Com uma caixa com 2 latas, outra com duas, outra com duas, outra com duas e outra com duas, formando assim, né, as 10 latas, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 são 10. Então, foram quantas caixas? Uma, duas, três, quatro, 5 caixas. E, em vez de fazer esse desenho, mais fácil seria fazer simplesmente a divisão 10 dividido por 2, que é igual a 5, que é justamente a quantidade de latas. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos dividir 840 por 30 para saber quantas caixas foram necessárias. Então, armando a continha aqui, nós temos 840 dividido por 30, tá bom? Então, é aquele mesmo processo. Eu olho aqui o 8, vejo que não dá para dividir por 30, né? Porque é menor. Então, eu pego 80 aí, 4. E aí, eu vou fazendo os testes. Para descobrir qual número eu vou colocar aqui. Algarismo. Qual o primeiro algarismo do número e a resposta, né? Vou testando. 30 vezes 1, eu sei que é 30, então ainda 30 é um pouco distante do 84. Então, vou para 30 vezes 2. Vou parar aqui. 30 vezes 2 é 60. 60 ainda é um pouco distante de 84. Vamos ver se o 30 vezes 3 dá certo. Então, vou 30 vezes 3 é 90. 90 já é um número maior do que 84, então eu não posso pegar o 3. Quem eu tenho que pegar? O 2. Né? Esse número aqui. Então, colocando aqui o 2, eu vou ficar com 30 vezes 2 é 60. Então, 60 vem para aqui. E eu faço a subtraçãozinha. 4 menos 0 é 4. 8 menos 2, menos 6 é 2. E aí, o que é que eu faço com esse zero aqui? Eu baixo ele. Perceba que o resultado da subtração deu 24.
que é um número menor do que 30. Então, isso significa que eu estou indo corretamente. Se tivesse dado um número maior do que 30, então eu tinha pegado um número aqui menor do que eu deveria. Então, baixando o zero, eu fico com 240 dividido por 30. E aí eu já vi que 30 vezes 3 dá 90, então eu vou continuando aqui a continha. 30 vezes 4, aqui dá 0, aqui dá 12, então 120, ainda é distante 240. 30 vezes 5, aqui dá 150, ainda não é. E 30 vezes 6, 6 vezes 3, 18, então ainda não é. Vou fazer aqui de lado. 30 vezes 7, 210, não é. 30 vezes 8, 240. Então, é justamente o que nós queríamos. Então, qual é o número que eu vou colocar aqui? É o 8. Porque quando eu fizer 30 vezes 8, dá 240, que subtraindo dá zero. Então, acabou o probleminha. E a resposta fica sempre aqui, ó. Então, 28 é a resposta. Ou seja, quantas caixas foram necessárias para embalar todas as latas? Foram necessárias 28 caixas. Então, caso não tenha entendido alguma coisa, como eu sempre falo, volte o vídeo, assista novamente essa questãozinha e qualquer dúvida pode me perguntar. O exemplo 4 também era de divisão, último exemplozinho aqui de divisão. E aí, como eu sempre vou recomendar que você agora pause o vídeo, tente responder essa questão, em seguida você volta e vê o vídeo, a resolução, e vê se acertou ou não essa questão. Tá? Então, aqui pergunta, um caminhão transporta 24.432 garrafas de suco em caixas que contêm 2 dúzias de garrafa cada um. Então, cada caixa contém 2 dúzias. Mas o que é 2 dúzias, pessoal? Uma dúzia, nós sabemos que são 12. Então, 2 dúzias é 24, tá? Então, significa que tem essa quantidade, né, 24.432 garrafas em caixa, cada caixa tem 24 garrafas. Então, bem parecido com aquela questão, as questões anteriores. Quantas caixas há nesse caminhão? Tá, mesmo sentido. Se eu tivesse 16 garrafas, e cada caixa contém 8 garrafas. Então, quantas caixas eu iria ter nesse caminhão? Eu iria ter uma caixa com 8 garrafas e outra caixa com 8 garrafas, que formaria 16. Então, na verdade, eu ia ter quantas caixas? Uma, duas. Mas, em vez de fazer isso, eu poderia fazer logo simplesmente 16 dividido por 8, que é 2, e já descobri. Então, é basicamente isso que eu vou fazer aqui nessa questão. Então, 24.432 dividido por 24, né? Que é 2 dúzias, é 24. Então, eu começo sempre olhando aqui, 2 por 24, tá? Né? Porque eu sempre tenho que olhar aqui e comparar com o divisor. Não. E 24, sim, né? Porque é igual. Então, posso fazer a divisão, sim. Inclusive, 24 dividido por 24 é o próprio 24. Então, qual é o número que eu coloco aqui? 1, que dá 24 aqui, subtraindo, dá 0. E agora, o que é que eu faço? Vou baixando os próximos números. Então, baixo 4. 4 dá para dividir por 24? Não, porque é menor. Então, não deu, então eu vou fazer o que aqui? Colocar um zero, quociente, que é a resposta, para poder só então baixar o próximo número, que é o 3. Então, sempre faz isso. Baixou um número, não deu para dividir, você vai, coloca zero no quociente e baixa o próximo. Agora eu olho, fiquei com 43. Dá para dividir por 24? Sim. Vamos ver aqui. 24 vezes 2 é 48. Então, passou. Então, não posso. Tem que continuar pegando 1, que dá 24. E fiquei subtraindo aqui 43 menos 24. Vai sobrar justamente 19, tá bom? Baixo o próximo número, que é o
2. Aí fico com 192. Vejo que 24 vezes 2 deu 48. Então, vamos tentar números maiores, né? Vamos tentar o 5, né? Que dá 20 aqui. Então, deu 120. Ainda 120 é um pouco distante de 192. Então, eu vou tentar 24 vezes 6. Tá, 24 aqui, ainda um pouco distante, né? Então, vou tentar 24 vezes 7. 168 não deu. E aí, eu vou tentar 24 vezes 8. Né? Para aqui. Dá 192, que é justamente o número que eu queria. Então, qual é o número que eu vou colocar aqui? 8. Porque 8 vezes 24, 24 vezes 8 é 192, e aqui subtraindo, está tudo zero. Então, a continha exata, cuja resposta é 1018. Tá? A resposta sempre fica aqui. Então, quantas caixas há nesse caminhão? 1018 caixas. Há nesse caminhão 1018 caixas.